Olha só, voltamos ao vivaço agora na nossa bancada de saúde. Hoje eu estou aqui com o Dr. Frank Cajuara. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom? Graças a Deus estamos bem. Muito feliz por você estar com a gente hoje para falar sobre essa saúde, esse sorriso, né? Com certeza. E isso é uma coisa muito importante que às vezes passa batido, né? A nossa correria, o dia a dia, e às vezes pequenas coisas a gente acaba passando por cima, né? A gente acaba não dando importância às vezes para coisas que têm importância para a nossa saúde. Muita importância. Nos bastidores, antes de começar o programa, eu conversando com o doutor, e ele falando para mim da importância do cuidado realmente com a saúde bucal e o quanto, às vezes, a gente não tem informação, né, doutor? Sobre as doenças, e justamente esse tipo de doença que acontece na boca, nos dentes, é o que leva a trazer mais doenças para o corpo humano. O que a gente costuma comentar, né, é que na área odontológica existem realmente poucas informações disponíveis em termos de propaganda, em termos de campanhas, né? A gente vê um número muito grande de campanhas de prevenção de câncer, prevenção de diabetes, prevenção de outros riscos de saúde que também são importantes ter a prevenção, mas na área odontológica a gente vê mais propagandas de produtos do que mesmo programas de prevenção. Né? Na verdade, muitas doenças começam inclusive pela boca, né? Pela falta de cuidado, tanto na alimentação, nos cuidados com a higienização, né? Então isso é uma coisa assim, muito importante, que as pessoas, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos importantes aqui justamente nessa área, né? Que é uma área importantíssima desde a infância, né, doutor? Desde os cuidados com o primeiro dentinho. Começa desde de bebezinho, né? Antes de erupcionar o primeiro dentinho, a gente já tem que ter o cuidado também de já higienizar a gengiva, já higienizar, né, a linguinha do bebê, né? Então, e logo após a erupção dos primeiros dentes, também já tem que se fazer, né, começar o uso de dedeiras que tem para limpeza de dentes de bebê, né, usando a pasta dental sem flúor por enquanto, né, porque olha aí, mãe, vocês em casa, ele engole ainda a pasta e aquela aguinha, então não usar dentifrício sem flúor, né. Doutor, o que é doenças periodontal exatamente? Doença periodontal, na verdade, é um tipo de doença que acomete a parte da gengiva e as estruturas em volta do dente, né? Porque o principal motivo das pessoas procurarem o atendimento odontológico são cáries, né? Só que existem outras doenças que podem acontecer dentro da boca que não são exatamente cáries, e que essas doenças hoje atingem com certeza mais de 80, 85% da população do país todo, né? E são doenças que passam despercebidas e elas podem começar com uma inflamação muito pequena e se tornar doenças extremamente graves. Né? Gravíssimas, como essa que a gente vai assistir agora um vídeo, doutor, vamos chamar um vídeo, para ficar um pouquinho, nos ajudar a auxiliar aqui nesse bate-papo sobre as doenças periodontal, doença periodontal. Gente, vamos assistir esse vídeo e a gente já volta na bancada com o Dr. Frank, assim abrindo um pouco mais esse assunto. Rodou. Uma boca saudável tem gengivas de cor rosa, sem sinais de inflamação e que cobrem a raiz dos dentes por completo. A doença periodontal é uma infecção bacteriana crônica e de fatores predisponentes variados, como o hábito de fumar, a diabetes, a disposição genética, hormonal ou o uso de certos medicamentos. Ataca as gengivas, que se separam do osso de suporte do dente, formando bolsas ou espaços que se infectam. A causa é muitas vezes uma higiene oral inadequada, que não é possível realizar com normalidade quando a doença se encontra em estágio avançado. À medida que a doença avança, as bolsas ficam profundas e uma maior quantidade de tecido e osso se destroem. A periodontite crônica pode conduzir à perda dos tecidos e ossos que suportam os dentes e podem se agravar com o tempo. Eventualmente, os dentes podem cair ou seria necessária sua remoção. Olha que interessante, é seríssimo, hein, doutor? E é uma doença assim que ela realmente ela não chega a ser silenciosa, mas as pessoas dão pouca importância para ela. Nossa, e o que causa exatamente essa doença? Falta da higiene exatamente? O início da doença justamente é a falta de higienização, né? Seja o uso de fio dental, seja o uso correto de escovação, né? Às vezes até mesmo a escolha da escova correta influencia, né? Ali é uma foto, vocês estão em casa chocados assistindo aí, mas nós tivemos que baixar uma foto, né, doutor? Chega a ficar nesse ponto aí.
chega a ficar pior do que isso. Nossa, pode retirar a foto, gente. Essa eu passei rápido, né? Porque é realmente chocante o quanto ela desgasta o tecido em volta do dente. Num passado Destrói. não muito distante, né, a gente ouvia histórias, às vezes dos nossos avós ou de pessoas mais velhas, falavam assim, um dia meus dentes começaram a ficar moles e precisei tirar os dentes, né, precisou extrair os dentes. E na verdade nada mais era do que um estágio avançado dessa doença periodontal. Né? Então, muitos casos de perda dentária, ainda hoje no nosso país, é devido à doença periodontal. Olha, você que está em casa, está sentindo, mas se identificando um pouco com os sintomas, o doutor vai falar dos sintomas agora. E para ficar alerta, realmente, procurar um profissional, a Clínica Aesthetic Laser está ali à disposição, né, doutor? Isso, a nossa área de atuação também é justamente na parte de prevenção da doença periodontal, na parte preventiva e curativa também. Então, se a pessoa também já tem o problema, a gente consegue fazer o diagnóstico e fazer o tratamento também dessa doença. Olha, já vou passar o telefone para vocês, viu, gente? Eu tenho mais uma pergunta para o doutor Frank. Doutor, quais são os sintomas, então, que a pessoa vai sentir assim que começar? O primeiro sintoma, o mais comum, digamos assim, da doença periodontal é justamente aquela pequena mancha esbranquiçada que as pessoas veem, às vezes, na base do dente, próximo à gengiva. E logo após isso, né, ele começa um processo de inflamação e começa um pequeno sangramento na gengiva. E uma coisa muito comum é as pessoas associarem o sangramento da gengiva com, às vezes, uma escovação mais forte. E, na verdade, é o contrário. Justamente pela falta de escovação, pela falta de fio dental, é que a gengiva começa a sangrar. Às vezes a pessoa fala assim, eu passei o fio dental, começou a sangrar, então eu parei de passar fio dental. Sim. Na verdade é justamente o oposto. É pela falta de fio dental e falta de escovação que ele começa o processo de sangramento e daí a pessoa acha que machucou, ela para de fazer aquele processo e o processo se agrava. Né? Vai progredindo ele o vai processo, progredindo. Chegando àquele ponto que nós chegamos a ver ali. E aí entra... Dói muito, doutor? Na verdade, no começo ele irrita um pouquinho, por causa até da inflamação. Mas uma coisa que é muito comum a gente observar é que os pacientes, as pessoas, elas se conversam entre elas e às vezes numa roda de amigos, uma roda de parentes, fala assim, outro dia eu estava higienizando e começou a sangrar. Mas não tem problema que o meu também sangra. Então deve ser normal. Isso é normal. Então é uma coisa que acomete muitas pessoas e as pessoas consideram normal, né? E não é normal. E não é normal. Tem que tomar cuidado mesmo, procurar um profissional. Com certeza. Na hora. Doutor, qual a relação entre periodontite e a diabetes? Muitas pessoas ficam perguntando isso. A doença periodontal, que também é chamada de periodontite, ela na verdade tem relação, pode acontecer uma relação com várias doenças além da diabetes. Né? No caso da diabetes, por que ela é um agravante? Ela é um agravante porque a diabetes, como a gente sabe, a pessoa demora mais o processo de cicatrização. Né? Então tem alterado a taxa de coagulação do sangue, de cicatrização, então o fato de estar sempre inflamado a gengiva, o fato de estar sempre com problemas ali, sim, faz com que aquilo não cicatrize tão rápido, mesmo fazendo o tratamento. Mesmo né? fazendo o tratamento, então, há essa dificuldade de cicatrização. Você tem que ter um cuidado maior. Né? Muitas vezes você tem que entrar com, às vezes até medicação em associação ao tratamento. Olha né? só. E com relação também à periodontite, existe uma doença que é considerada extremamente grave, tá? Que se chama endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana é quando a bactéria que está na boca, ela consegue entrar na corrente sanguínea e ela se aloja na válvula cardíaca do coração. Tá? Nossa. Isso aí, ela coloniza aquela região e pode inflamar essa musculatura, essa válvula do coração e a pessoa pode chegar, inclusive, a virar óbito. Nossa, é muito sério, muito sério. É uma coisa assim que as pessoas não relacionam, né, com a boca, mas existe esse risco, né? Pode vir por aí, pela boca, doenças que pode levar a pessoa a óbito, viu, gente? É muito sério. Hoje nós estamos falando de doença periodontal. Eu vou para um break comercial, Dr. Frank Cajuara vai ficar com a gente e eu já volto. Se você quiser mandar alguma pergunta que ele não vai responder hoje, mas na próxima responde, né, doutor? 96783276, mande sua perguntinha, aí eu mando para ele, semana que vem ele responde ou a gente envia, né, Priscila? Vamos para um break comercial, já estou voltando com mais perguntas. Rodou.